que é sucesso para você, Fernando? Entre todas as definições que eu acredito, tá? É poder falar não quando a maioria das pessoas são obrigadas a falar sim. E eu falo isso porque eu passei por uma mudança de chave de entender que quanto mais eu compartilhava, mais eu aprendia. Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Miquiles, esse é o Doutor Startup Cast, o podcast onde a gente fala tudo sobre o mundo do empreendedorismo inovador, o mundo das startups, e estou aqui com o grande Fernando Seabra. Fernando, que é consultor, palestrante, vou precisar ler aqui, Fernando, analista do Shark Tank, mentor do Planeta Startups e Batalha das Startups, estudou em Wharton, Berkeley, Peter Drucker School of Business e é o idealizador do Pitch Canvas. Cara, muito obrigado. Prazer enorme meu estar aqui com você hoje e com as pessoas que te seguem. Eu sei que eu, como você, só vivo um propósito que é dividir conhecimento. Perfeito. O seu trabalho tem levado conhecimento para o ecossistema de inovação, empreendedorismo, e isso foi uma mudança de chave na minha cabeça, Saulo. Eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que você, então eu penso no que... Eu me criei no que chamavam de velha economia, só para mim não existe velha e nova, existe um novo jeito de viver o mundo. Eu vou fazer 54, acho que você deve ter uns 36. 36. Tá, acertei certo, Acertou, tá bem. Isso. E as tantas, eu quando tinha a sua idade, a gente vivia o conceito das grandes consultorias. Né? E eu comecei a atuar no ecossistema, só fazendo o que eu faço, aos 46 minutos do segundo tempo, aos meus 45 anos de idade. Quase uma idade que muita gente acharia tarde para recomeçar, para mudar de carreira. Pois é, né? porque eu empreendi por 25 anos e fui patinando como a maioria dos empreendedores a vida inteira. Fiquei 25 anos entre acertos, erros, pequenos sucessos, grandes fracassos, vida de empreendedor. Sim. Né? E eu passei por uma mudança de chave de entender que quanto mais eu compartilhava, mais eu aprendia. Né? Perfeito. Então hoje, só quando eu faço um podcast, gravo uma live, só faço uma aula, independente se estão me pagando ou não, ou quem está ali, eu entrego tudo que eu sei, porque cada vez mais, com mais tecnologia, as pessoas querem customização, face-to-face, cara a cara, e querem saber, eu existo, só você existe, só como pessoa, carne e osso. Ainda mais pós-pandemia, né? Ainda mais pós-pandemia. Então isso foi uma virada de chave para mim, no início da minha carreira atual, que começa, que tem um início a cada segunda-feira. Amanda, tem quantas horas aí para eu extrair tudo de vídeo de conhecimento aqui do Fernando? Tem umas 10 horas aí se precisar, né? Que ele disse que vai dar tudo e eu vou querer extrair tudo. Isso aí. Cara, conta um pouco da tua vida, o que eu chamo de personal pitch, mas eu já quero saber como que foi essa virada aí. Tá. Então, esses 7, 8 anos atrás, eu fui convidado para me tornar diretor de empreendedorismo e startups da Fiesp. Na época era um convite tão importante que eu não podia só recusar, eu não sabia o que eu ia fazer. Falei, cara, mas que história é essa? Não, como assim? Não posso falar não. Né? Sou convidado, recebo uma carta do Paulo Scaff, na época, presidente da época, aceito o convite e começo a contribuir com um projeto que chama Acelera Fiesp, onde criamos o maior projeto de incentivo a investimento anjo a startups da América Latina. Uau. A gente criava concursos de startup quando o termo não existia e entregava mentoria. Né? Então passaram pelo projeto 53 mil projetos do Brasil inteiro. 53 mil. Escolhemos 3.500, entregamos 10 mil horas de mentoria gratuita. Caramba. Através de uma banca de 500 mentores. 500? Então, Caramba. Gigantesco isso, gigantesco. O negócio é o maior projeto da América Latina, mas as pessoas não conhecem. Eu confesso que não conhecia também. Isso. Muito importante. Então, a entrega,
os poucos que a gente conseguiu acompanhar em momentos de busca de capital e de captação, que era justamente a minha área, eu criei ali o grupo de relacionamento com investidores. A gente acompanhou com mais ou menos 30 projetos, captaram 50 milhões de reais. Certo. Mas imagina o quanto a gente não gerou de conhecimento, mudança e transformação em mais de 3.500 empreendedores ali mentorados, né? E é muito comum eu estar em lugares no Brasil inteiro que eu faço hoje, né? Nem falei muito o que eu faço, mas já vou falar. Há uns meses atrás eu estava como palestrante em Porto Alegre no South Summit. E tô descendo atrasado para tomar café, porque tinha aqui num compromisso, o elevador cheio. Aí veio um rapaz que estava no meu andar, começou a esperar o elevador, ele falou, pô, sou Fernando, né? Eu só falei, pô, Fernando, você não sabe, você já me avaliou. E depois que você me avaliou, o meu projeto mudou e eu criei esse produto. Ele foi no quarto dele, só pegou um produto, entregou para mim e falou, e me agradeceu tal. Então é muito gratificante ver esse lado acontecendo, fora o lado das mesmas metodologias que roda o Brasil. Mas o que eu faço exatamente, né? Hoje eu me considero um fomentador do ecossistema de empreendedorismo, só contribuindo como palestrante, professor, mentor de empreendedores e startups. Sou hoje o brasileiro que mais participou de reality show de startup na TV brasileira. Fiz banca do Shark Tank por 5 anos de 7. Fui na frente das câmaras em 2019 no Planeta Startup e depois no Batalha das Startups. Então já saí aí em meia dúzia de canais com conteúdo. E o engraçado desse conteúdo que chega para as pessoas através da grande mídia, Saulo, é que as pessoas me veem assim como um cara muito bravo, né? E eu falo o seguinte, vocês têm que entender que o papel do bom mentor não é tapinha nas costas, mas dá tapinha na cara com luva de pelica. Era uma das coisas que eu ia te perguntar, qual que é o papel do mentor, né? Mas a edição dos realities cria um reality. Né? É mais reality do que conteúdo em si. Então sempre me mostram só dando bronca, entendeu? Sim. É natural. Eu conversei, já tem algumas semanas, com o Renato Santos, que era do Aprendiz, que ele ficou, e é mais antigo o Aprendiz, né? Ele ficou conhecido até hoje como o conselheiro que era o bravo. Mas ele fala, não, mas o diretor ficava aqui, bate mais. Porque tem o lado do conteúdo, mas tem o lado do show, do entretenimento, que as pessoas gostam de ver isso também. Isso aí. Né? Então, só como fomentador do ecossistema, viajo o Brasil inteiro, já palestrei para mais de 100 mil pessoas, percebi que meu conteúdo ajudava os outros. E aí me identifiquei nesse papel que acaba sendo uma missão, né? E faço isso desde os meus 45, e desde os 47 só full time, só faço isso. Que maravilha. E sou inclusive o nosso conhecido em comum, João Kepler, uma vez me perguntou, sou Fernando, você já tem proposta comercial das suas palestras? Eu falei, não, eu dou as palestras. Cara, faz uma proposta comercial, né? E o que era um trabalho só voluntário, só virou um negócio, e hoje metade do meu tempo é voluntário, metade é negócio. E uma das minhas definições de sucesso, Saulo, é basicamente o seguinte: o que é sucesso para você, Fernando? Entre todas as definições que eu acredito, tá? É poder falar não quando a maioria das pessoas são obrigadas a falar sim. E eu falo isso porque a cada 10 pessoas que querem me contratar, para 7 eu falo não. E eu me dou ao luxo, cheguei no momento de carreira, desenvolvimento profissional e pessoal, que essas coisas têm que acompanhar junto. Sim. Né? Quem acha que a gente não é em casa o que é na empresa e não é na empresa o que é em casa, tá mentindo para si mesmo, mas possivelmente está mentindo muito para os outros. E não queremos uma sociedade assim, né? A gente quer transparência e verdade. Perfeito. Isso foi mudando e me transformando bastante. Eu quero aproveitar isso para te agradecer por ter me colocado entre um dos 3
que você aceita o convite e, aliás, devo dizer que aceitou assim prontamente, com toda essa simpatia que eu pelo WhatsApp e agora que eu estou vendo aqui presencialmente, cara, realmente reforço aqui, porque quando eu comecei a entrar no mundo das startups, que foi muito depois de você, eu comecei a olhar para isso em 2015, 2016, teu nome já estava lá, né? Teu nome já aparecia. Obrigado. Como você falou, teus números falam por si só. E às vezes as pessoas não entendem, eu acho que é um pouco hipocrisia isso, né? De você falar assim, não, entregar conteúdo, gerar conteúdo, é tão gratificante, como um dos milhões de casos que você já deve ter passado, esse do elevador aí, do hotel, né? Que você fala assim, cara, eu preciso continuar fazendo isso, né? Recentemente eu fui palestrar num evento do Sebrae. O Sebrae é um dos órgãos que mais me contratam, faço muita coisa só para o Sebrae, só principalmente no Paraná. Fui participar de um evento em Maringá que chama Investing Day, e um garoto chegou para mim e falou, só Fernando, preciso conversar com você. Abriu o celular dele, foi na foto, no campo de favoritos, falou, olha, a sua metodologia, o seu Pitch Canvas está aqui no meu favorito. E esse garoto é mentor do programa Inovativa e aplica a metodologia. Então isso é muito gratificante, isso está sempre acontecendo. Mas o seguinte, Saulo, eu já conheci o seu nome e o seu trabalho e isso é muito bom, mas tem um lado ruim da gente se conhecer à distância, né? Isso mostra ainda como o nosso ecossistema é muito pequeno. Nós somos um ecossistema de 800 pessoas. É uma bolha muito pequena. Eu fiz um evento na terça à tarde, com 5 pessoas que eu conheço, já fiz um monte de coisa. Então, a gente fica fazendo um monte de coisa com pessoas que a gente já conhece. Isso é muito legal. Mas a gente quer conhecer gente que a gente não conhece. Sim. A gente quer encontrar gente numa conferência, num podcast. Cara, esse cara não sabia que existia essa metodologia, esse pensamento, essa visão. Nossa, agregou pacas. E é parte da nossa missão. Abrir a caixa, abrir a cabeça, abrir o dia a dia e a visão de mundo que as pessoas têm. Então, a base de tudo que eu faço, Saulo, é explicar para as pessoas o que é inovação, o poder da inovação, mostrar para elas que quem não tem passado não tem futuro, né? E o empreendedor só brasileiro tem um pouco essa coisa de eu vou enterrar, esconder o meu passado. Não. Né? Por isso que o item 2 da minha metodologia é dor, autoridade, solução, mercado e monetização. O item 2, que é autoridade, é quem é você na fila do pão do seu projeto. Né? Isso tem a ver, tudo que eu ensino, eu aprendi com a minha vida, com os meus acertos e erros. E mais para frente, quando você me perguntar... Não, já agora, conta da tua metodologia. Essa metodologia é uma metodologia que eu levei 4 anos, e passou na mão de 4 designers para desenvolverem um Canvas. Né? Canvas nada mais é do que um framework no único campo onde você organiza as suas ideias. As pessoas conhecem muito o Business Model Canvas. E eu criei o Pitch Canvas, que está gratuitamente no domínio www.pitchcanvas.com.br. Vou botar aí também na descrição para vocês. pitchcanvas.com.br. Essas pessoas baixam gratuitamente. E eu ensino as pessoas a ordem de se apresentar e apresentar a sua ideia. Né? Um pitch é uma apresentação técnica curta de 3 a 5 minutos. O empreendedor tem muita coisa na cabeça, ele acha que ele é a coisa mais importante do mundo, ele quer falar tudo. Sim. Você não tem que só falar tudo, você tem que cumprir 2 objetivos principais nessa interação e oportunidade que a vida está te dando, que é mostrar que o seu projeto apresenta ao mesmo tempo a maior viabilidade possível e ao mesmo tempo o menor risco possível. Boa. Mais viabilidade e menor risco. E tem muita informação importante, mas que não prova nenhuma coisa nenhuma. Né? Então, eu criei essa ordem: dor, o problema que você resolve; autoridade, quem é você, como você viveu, como você pesquisou; a solução, grau de inovação dela; mercado,
Muitas vezes o problema é latente, é real. Você conhece ele, você tem uma solução boa, melhor que o mercado. O seu negócio só ficaria em pé. Mas o mercado é pequeno demais ou ele exige um CAC alto demais para o momento que você está. Então, eu vou seguindo essa ordem. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre uso. Você mora em Brasília? Sim. A gente sabe que Brasília, com certeza, tem muitas Ferraris, né? Tem, algumas. Algumas. Tem. Tá. Quantas lojas de Ferrari tem em Brasília? Acho que nenhuma. Eu tenho certeza que não tem nenhuma. Tem uma aqui na Avenida Brasil, mas tem Ferrari. Então, tem mercado, mas não tem mercado para ter. Esse é o exemplo básico dessa ordem, né? Então, dor, autoridade, solução, mercado, item número 5, que é monetização. Eu criei um conceito que eu chamo de SIM, Sistema Integrado de Monetização, onde eu peço para o empreendedor pensar e validar o seu modelo de público, o seu modelo de negócios, o seu modelo de receita e seu modelo de canal de vendas. Quem valida o público, o modelo de negócios, de receita e de canal de vendas, você já está lá na frente do processo de validação, de convencimento de um investidor e de um planejamento estratégico, né? E depois dizer o momento que você está e, por último, apresentar a oportunidade. Então, basicamente, essa é a metodologia que o que faz ser difícil das pessoas entenderem, elas vêm e falam, nossa, era só isso? Só isso. É simples, as melhores coisas são simples. É o storytelling que faça sentido. Né? Você falou duas coisas, Fernando, que para mim são corriqueiras, assim, quando eu estou mentorando ou nas conversas com investidores. Que a primeira você falou, gente, um pitch ele tem que ser simples, não adianta você encher de informação, você tem que saber escolher as informações corretas. E eu brinco o seguinte, quando você está fazendo um pitch para o investidor, o teu objetivo é gerar uma vontade dele te chamar para tomar um café. Você não vai vender o investimento em 3 minutos. Então não queira falar tudo da sua startup, né? Capturar a atenção para chamar a atenção de cara, quero tomar um café com esse empreendedor. E o outro ponto que você colocou também ali no final, que é apresentar a oportunidade, que muita gente, muito empreendedor não coloca. Ele faz uma baita apresentação da startup e aí a venda, o call to action, a oportunidade. E às vezes o melhor não é dinheiro. As pessoas acham que eles têm sucesso quando você consegue dinheiro. Não, você tem sucesso se o seu negócio dá certo. E ninguém tem que ser unicórnio. O seu negócio pode ter dado muito certo, você ser feliz com um negócio que fatura 1 milhão, 100 mil, você não precisa faturar 1 bilhão. Sim. Né? Então, sair desse estereótipo de capa de revista, né? E de mídia que está bombando, né? Saber que o empreendedor que dá certo é aquele cara que resolve a vida dos outros, está feliz fazendo o que faz, sustenta o seu negócio, sustenta a si mesmo e entender a responsabilidade que tem em relação a esse movimento de empreender, porque tem muitas pessoas que acreditam e dependem da nossa ideia, e dependem da nossa capacidade. Então, se você tem um funcionário, por melhor pago ou mal pago que ele seja, esse cara depende de você, a família dele, os filhos dele dependem da sua capacidade Perfeito. de execução. Quando eu falo de autoridade e de pitch, eu queria essa metodologia só também porque eu via uma dificuldade muito grande, analisei centenas. Eu e minha equipe e as pessoas com que eu trabalho envolvido, a gente deve ver uma média de 1000 pitches por ano. Caramba. Você acha que a gente lembra quantos no final de cada ano? O percentual. 1000 pitches por ano, eu diria que uns 5%. 3. De 1000 a gente lembra 30. Em média 3%. Mas eu falo o seguinte, para achar 3% de pessoas... Não é falta de memória não, né, de vocês, para lembrar só 3. Para achar 3%, você tem que passar por 100%. E essas 3 pessoas, esses 3% são pessoas que valem a pena o nosso tempo dos 100%. Que vale a pena a nossa dedicação, seu compromisso. E em cada uma daquelas 100 interações, os 100% das interações, a gente tem que estar inteiro ali, se entregando, perguntando, entendendo. Quando a gente já não começa a entender,
porque muitas vezes Tem já uma não vale a verdade, pena. né? E eu criei essa ordem dor, autoridade e solução, uma vez que na minha experiência de analisar empreendedores, eu posso falar que, na média, entre 50% e 60% dos empreendedores, tá? No mínimo metade dos empreendedores deixam claro o problema que resolvem no minuto 2 de 3. Atrasado, né? Isso quer Bem dizer atrasado. que aquilo que você tinha que deixar claro para mim até o segundo 20, você leva 2 de 3 minutos. Eu fiquei 67% do meu tempo tentando entender Perfeito. o que você quer resolver, e você foi falar da concorrência, da solução, do produto, do mercado, da oportunidade, de como eu vou ficar rico. Mas o que você resolve, meu amigo? E aí, na minha cabeça, eu fiquei travado tentando entender o que você resolve e não consegui prestar atenção direito nas outras coisas que você colocou. Porque a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas não entende muitas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E existe um encadeamento lógico nas ideias, né? Então, eu penso exatamente assim como você. Cara, se eu não sei o que você faz, não adianta você me tentar apresentar uma oportunidade, qual que é o mercado, quem é a sua concorrência. Eu preciso primeiro entender o que você faz, para depois pegar essa informação e analisar com todo o resto, né? Eu vejo isso muito e é essa sensação aí. Alguns feedbacks assim, cara, eu não entendi. Minha cabeça ficou confusa, eu fiquei perdido no slide 2 e você está no 7. Bem comum. Bem comum isso, né? E sabe que eu criei essa história de pitch e de comunicação porque eu vi a necessidade das pessoas receberem um direcionamento e também porque a comunicação transformou a minha vida. Então, é o que eu falo de autoridade em relação ao que eu crio e ensino. Hoje eu sou apresentador de TV, sou palestrante, professor. Eu me sinto mais à vontade numa plateia de 1.000 do que de 10 pessoas. Fato. Te entendo. Né? Aquela articulação, o palco subindo, falando, perguntando, andando no meio, é transformador. Eu vejo o vídeo meu, às vezes eu falo, cara, quem é aquele cara? Eu não conheço. Entendo. É o estado de flow que a gente falou anteriormente. Né? Então, eu me transformei nesse comunicador através do poder do conhecimento e o histórico que eu tinha, de uma forma a forceps, forçada. E vou te explicar o motivo. O ano passado eu estava dando uma palestra no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Tá. E que tema eu estava falando? Eu estava apresentando o meu pitch canvas para que os fonoaudiólogos desenvolvam suas melhores formas de oferecer os seus produtos e serviços. Maravilhoso. Tá? Que maravilhoso. Para fonoaudiólogo. A determinado momento, eu falei, cara, só tem uma coincidência desse tema, de eu estar aqui. Eu estou hoje falando aqui com essa propriedade XPTO, mas durante a minha infância e adolescência inteira eu fui gago. Caramba, é verdade isso? É verdade, é fato. E eu aprendi naquele momento que não existe o termo ex-gago, existe pessoa que teve problema de comunicação, e ficou claro para mim que, através do poder de transformação que eu via no meu conteúdo e o quanto eu ajudava os outros empreendedores e empreendedoras, eu tinha que fazer acontecer a minha capacidade de comunicação. Então, é realmente uma missão de vida. E aí, melhorei, subi muito no palco, passei muita vergonha, fiquei muito nervoso, e hoje, para mim, é um alimento para a alma. Cara, o papo tá tão bom que eu esqueci de perguntar um livro, uma indicação de livro que você, nessa tua trajetória, tenha lido e tenha modificado tua vida pessoal, profissional, tua carreira. Mas antes eu vou pedir aí pra turma que tá assistindo a gente já curtir o vídeo, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, para que você tenha acesso a mais conteúdo riquíssimo como esse, como essa aula aqui que o Fernando tá dando pra gente. Indica um livro assim que tenha mudado a tua vida pra gente. Vamos lá, já vou falar do livro, só para finalizar do congresso. E fui convidado e me tornei naquele momento embaixador da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Que maravilhoso. Então, mais uma coisa que eu sou embaixador e promovo, né? Vou sugerir um livro aqui que eu considero o
one-on-one do empreendedorismo, eu sempre dou em aulas, em palestra, que é o Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, né? Que é super simples de ler, você lê numa tarde de domingo, e o Michael Gerber, ele traz um conceito para a gente que é essencial para o sucesso de qualquer empreendedor, que é o seguinte: ele analisou, já avaliou e já ajudou mais de 20 mil empreendedores, né, nos Estados Unidos, e chegou à conclusão que todos nós que empreendemos, nós somos basicamente 70% técnicos, 20% administrativo-financeiros e 10% empreendedores. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Tá. E o que acontece com o empreendedor? Ele guarda dinheiro, faz as suas economias, vou abrir um negócio. Ou preciso resolver um problema, preciso ajudar na família. Ele conhece muito bem um tema. Ele é técnico, ele não é administrador, ele não é financeiro e muito menos empreendedor, né? Ele não tem as habilidades, os chamados soft skills. Vamos pegar um exemplo clássico do advogado, que ele passa 5 anos estudando direito. Então ele conhece bem a lei, mas transformar isso num empreendimento, ele não sabe nada. Não, é por isso que os advogados que, na minha visão, têm mais sucesso na carreira, eles fazem parte de uma grande estrutura, né? E quem toca a estrutura são pessoas que também fizeram direito, mas têm um viés de plano mental empreendedor. Perfeito. Né? Então, o nosso papel como empreendedor, só seguindo aqui o ensinamento do Michael Gerber, é equilibrar os nossos conhecimentos técnico, administrativo, financeiro e de empreendedor, tá? Para que a gente sane as nossas lacunas, né? E não tem nada de errado a gente saber uma coisa e não saber outra. Eu falo que quando nós estamos na pessoa jurídica com chapéu, sim, acho que todo empreendedor tem 2 chapéus: o chapéu da pessoa jurídica, o chapéu da pessoa física. No chapéu da pessoa física, primeiro indivíduo, já que é um movimento de dentro para fora, deixa eu me ver primeiro. No papel da pessoa física, eu vou desenvolver aquilo que eu tenho de melhor. E o que o empreendedor faz? Ele vai fazer e desenvolver o que ele tem de pior. Ele acha, não, isso aqui é uma fraqueza minha, então eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar e fazer aquilo. Então, o cara da comunicação, só como eu, e da estratégia e do planejamento, entra nas finanças, entra na operação, ele vai de fora para dentro, não de dentro. Errado, né? Então, na pessoa física, desenvolva o que a gente tem de melhor. Potencialize o seu melhor. Potencialize o seu melhor. E busque complementariedade em sócios, né? Use essa metodologia para achar co-founders que complementam você. Já vou falar como. E depois, com o chapéu de pessoa jurídica, vamos desenvolver o que nós temos de pior. Porque o que a gente tem de melhor já existe. Vamos, então, deixar de ser pior em algo. Então, são 2 visões que são alerta, assim, para os empreendedores. Bem interessante. O Mito do Empreendedor, vou deixar aqui também na descrição o link para você comprar esse livro na Amazon. Você comprando no link, você vai estar ajudando o canal também a continuar aí gerando esse conteúdo. E o Fernando não é o primeiro que recomenda esse livro. Já teve um outro convidado que já recomendou esse livro também. Agora eu vou pegar para ler. Isso. E o básico, Saulo, o básico é muito necessário, né? A gente tem hoje aí literaturas espetaculares, mas o básico é a base de tudo, o clássico. Nós viemos do clássico, nós viemos dos gregos, nós viemos dos latinos, né? E a gente tem que buscar esse lado, eu diria, erudito, que às vezes pode ser simples e antiquado, mas não. É a base do pensamento humano. E por mais tecnológico que a gente seja, a gente está num processo evolutivo. Sim. Né? Muito, muito curto.
É verdade. Muito curto. É né? A verdade. gente tem 2000 anos. Isso não é nada. É verdade. Fernando, você, lá no começo da nossa conversa, você falou assim que aquela pessoa que acha que fora de casa é uma e dentro de casa é outra, isso na verdade, ou ele está mentindo para si ou para os outros, seria uma hipocrisia, porque nós somos né? Nós somos uma unidade com divisões pedagógicas, digamos assim, né? Só para a gente entender o pessoal, o profissional, familiar, etc, etc. Nessa mandala da vida, digamos assim, tem o espiritual. Eu fiz um podcast recente com o Gilberto, que é seu amigo. Meu super amigo Giba. O Giba, que fez muito sucesso, que a temática era espiritualidade e empreendedorismo. Eu já percebi que também você é um cara espiritualizado. Como é que equilibra algo que parece ser tão material, como empreender, com o espiritual? Como é que essas coisas casam ou se potencializam, se ajudam? Bom, eu vou falar um pouco da minha história, tá? Eu sou filho de um pai empreendedor que deu muito certo, né? Ele cresceu muito a empresa, só começou do nada. Ele começou o negócio vendendo Fusca. Hoje a gente chama de bootstrapping. Boa. Ele vendeu Fusca e ficou a pé. E hoje tem um negócio que está aí no mundo inteiro. E você sabe, Saulo, que eu nunca escutei em casa nem almoço, nem café da manhã, nem almoço e nem jantar, nunca em toda a nossa vida familiar, que a gente tem que fazer um negócio para ganhar dinheiro, mas que a gente tem que fazer algo para transformar o mundo e para ajudar os outros. Uau. Então, primeiro entender que a relação entre a espiritualidade e o sucesso do empreender tem a ver com o que é chamado hoje de forma, às vezes, até mal aplicada de propósito, mas quem sou eu na fila do pão? Só por que eu estou fazendo aquilo? Né? Aquilo é para mim. Uma coisa é um ótimo negócio, uma coisa é um ótimo empreendedor, outra coisa é um ótimo empreendedor para aquele negócio. E muitas vezes isso não casa. O negócio é bom sem você, meu amigo. Não atrapalha. Você é ótimo ou você é ruim. Eu sou cofundador também de um projeto que chama Angel Investor Club, que nós somos um hub de investidores anjos. Né? Um dos nossos papéis é educar cada vez mais os investidores, em inovação, investidor anjo. Tá? E parte dessa missão é ensinar as pessoas que querem investir em inovação que existe um equilíbrio que deve ser buscado entre a razão de investimento e a emoção do investimento. A pior coisa que acontece no nosso ecossistema, e você está inserido nele, de forma super positiva. Agradeço você dedicar seu tempo de vida, seu conhecimento, enquanto a gente podia estar fazendo outras coisas, Sim. Mas você faz isso. E a gente tá... Você estava falando do Angel Investor Club, que você é cofundador. E a gente cria só conteúdo para fazer um equilíbrio só cada vez mais entre a razão e a emoção. Uma vez que uma coisa que é péssima para o ecossistema é a gente comentar com um desconhecido assim, você trabalha com o quê? Eu trabalho com startup. Cara, já me ferrei nisso aí, isso é péssimo, isso aí, ó, uma porcaria. Não, pirâmide, é golpe, é bolha. Golpe, né? Então você fez errado, do jeito errado, na pessoa errada. Você foi lá, o terceiro F de quem investe no Vale da Morte, que é o FFF, Family, Friends and Fools, familiares, amigos e otários. Você foi um otário, e sinto muito. Foi culpa sua de não ter avaliado, não ter estudado, não ter pesquisado, né? Então a gente tem que equilibrar só muito bem essa coisa da razão com emoção, que tem a ver com coisas verdadeiras. Eu falo assim, o empreendedor que vive a sua verdade, o cara que vive a missão dele, né? Isso é contagiante, né? Isso Você vê um empreendedor que vive a sua missão, que está ali realmente empreendendo para transformar, voltando ao pitch, né? Num pitch, a energia desse empreendedor, ela pode ser mais importante que tudo que está escrito ali, que tudo que ele falar. Pode. Né? Quando você vê o olho brilhando e que realmente ele está seguindo a missão dele,
não tem jeito, aquilo vai contagiar você, você vai ficar mais interessado e talvez você tome uma decisão de investir ou bote um plus ali na sua avaliação por conta da energia, porque você sabe que um bom empreendedor cumprindo a sua missão, ele é capaz de atropelar qualquer coisa, qualquer dificuldade, né? Sim, sim. Agora, como é que você educa isso, que é o que você está falando que faz no Angel Investor Club, para uma pessoa ou para uma figura que é o investidor, que em tese é o cara de número, né, de Excel? Sim e não, né? Não sei, Né? eu estou falando do estereótipo, né? Né? É engraçado a gente reconhecer a existência dos estereótipos e dos pré-conceitos. Isso. Preconceito, gente, vem de pré-conceitos, né? Que são conceitos que a gente já tinha pré-estabelecidos. É que ao reconhecê-los, a gente mostra o outro lado que a maioria das pessoas não sabe, não vem. Então, eu acho que essa questão do lado numérico, só financeiro, é uma pequena parte uma pequena parte das pessoas, né? Todo mundo só deveria, inclusive, ser melhor nisso, para saber avaliar melhor as suas oportunidades. Eu acho que o papel só dessa pessoa que é da pessoa que busca inovação e quer investir, primeiro entender como ela vai agregar. Perfeito. O que a gente chama aí hoje, tão conhecido Smart Money, né? Por isso que eu te falei lá atrás que de cada 10 que querem me contratar, eu falo não para 7. E quem são esses 7? Dos 7, 3 são pessoas que eu sei que eu não vou poder ajudar. Tá. Cara, esse cara é legal, o negócio é legal, mas foge da minha alçada. Não tenho com que contribuir. E eu sou honesto o suficiente para falar, não, eu não quero o seu rico dinheiro porque eu não vou ajudar na forma que você merece. Faça tal coisa ou fale com XPTO a pessoa. Eu faço isso. Isso 3. Aí sobra 4, tá? Das 4, 2 são mala, Tá. mala sem alça. Que existe também. Né? Aquela pessoa que você sabe que vai te trazer mais problema futuro do que a alegria de ter realizado alguma coisa que você só participou, tá? E as outras 2 são pessoas que você sabe que tudo que você vai falar não vai entrar. Perfeito. Então eu separo assim, eu já tiro essas pessoas da frente, inclusive isso faz parte do meu funil pessoal de vendas, porque isso faz o quê? Aumenta a minha taxa de conversão, e a conversão é o sucesso e a transformação que é o caso dos empreendedores. Agora, deixa eu te pedir uma consultoria aqui, que é uma dor minha. Como é que você aprendeu a dizer não? Porque, para mim, é muito difícil. E não estou falando só nessa situação, dizer não como um todo, né? Eu acho que dizer não é uma arte, dizer não é saber, faz parte de um processo de autoconhecimento profundo. Dizer não é se valorizar, dizer não é valorizar o outro, como você colocou, né? Para esses 4, se eu não me engano. Olha, amigo, aqui eu não posso contribuir com você, então procura outra pessoa e tal. Mas você sempre disse não ou foi um processo? Como é que você aprendeu isso? Eu acho que eu falo esse não que eu estou falando para você há pouco tempo. Eu acho que há pouco tempo eu aprendi a dizer esse não. E a sua pergunta é como eu aprendi, e eu tenho uma resposta. Estou muito interessado nessa resposta, que eu preciso aprender. Que é o seguinte, eu acho que a gente vai tendo mais demanda, a gente tem mais tempo para todo mundo, e quem se entrega para o ecossistema, a gente acaba falando só muito sim, né? Muito evento. Desde o início da quarentena, eu estou fazendo o seu podcast hoje, no dia 13 de outubro de 2022, são 10h38 da manhã. Desde o dia 15 de março de 2020, que foi o início da quarentena, você acha que eu fiz em média só quantos eventos, se fosse chutar um número? Eu chutaria que... 2 anos e meio. 2 lives por dia. Então você vai falar 80, 160, você vai falar só 200 eventos.
Né, eu colocaria por dia, né? Por dia. Porque eu vi gente fazendo live nesse ritmo. Tá. Mas diga lá. Naquela época, sim. Isso. Mas, no total, durante a quarentena e pós-quarentena, entre eventos online, mentoria, aula, Não, aí... viagem, eu estou mais ou menos na casa dos 350 eventos. Caramba. E nunca trabalhei tanto. Uhum. E nunca disse tanto não. E nunca disse tanto não, tá? Eu acho que a gente tem que aprender a dizer não e ficar claro a necessidade quando a gente vê o tamanho da ajuda e do resultado de quem merece escutar a gente, Tá. ao a gente conviver com as pessoas que não merecem e abusam do nosso tempo, abusam da nossa ideia, abusam da nossa disponibilidade. E não está errado a gente ter disponibilidade, é o processo. Sim. Então, ter tempo é aquela coisa assim, é um paralelo, é uma brincadeira que eu faço, Saulo. Eu digo o seguinte, cara, se você não tem muito dinheiro para fazer uma festa de casamento, não faça. Porque as pessoas vão na sua festa e depois vão lá, vão te parabenizar, mas vão falar mal da festa. Mal, Exatamente. Né? Então, exatamente. E acontece isso com a interação que Sim. a gente tem só com as pessoas. Eu vou traduzir isso que você está falando com, principalmente nesse exemplo do casamento, que é, olhe para você. Não se preocupe tanto em querer agradar os outros, né? Porque o exemplo eu acho que é perfeito. A festa de casamento é muito isso. As pessoas se esquecem que o casamento é um ritual de passagem de vida, está iniciando um novo ciclo de vida. Ou seja, quem são as pessoas mais importantes ali? Noivo e noiva. Mas as pessoas se esqueceram e estão fazendo festa para os outros. Isso. E muitas vezes se ferindo emocionalmente, né? Porque às vezes gastou demais, vai ouvir crítica e vai ficar magoado e vai iniciar uma vida conjugal com problema financeiro porque gastou demais. E muitas vezes esse problema financeiro vai ser a causa de um divórcio, ou uma das possíveis causas de um divórcio. É o início de um iceberg. É o início de um iceberg. É. Porque a vida a dois não é fácil, você tem um problema financeiro por conta de uma festa que você não deveria ter dado. Mas traduzindo isso tudo, tentando capturar o aprendizado que você está passando aqui para mim, cara, olhe um pouco para você e não se fira emocionalmente ao dizer o sim, que você não precisaria dizer. Traduzir mais ou menos bem? Você traduziu bem, e o que me ajuda também é ter pessoas que fazem o que eu chamo de buffer. O buffer. Eu tenho essas pessoas que são meu filtro. Uhum. Então, ok, você quer contratar só o Fernando Seabra? Fala com essa pessoa aqui, e essa pessoa vai te mandar uma proposta, essa pessoa vai fazer um call. E todo mundo quer fazer um call com o Fernando. Eu falo, não, é com essa pessoa. Aí ela me liga, não, quero... se a pessoa já quer falar comigo, então ela quer falar e não quer pagar. Uhum. E não valoriza. Uhum. Eu vou dar exemplo, recentemente não, esse ano eu fui contratado para ser mentor de uma empresa de uma região que você conhece, do norte do país, não vou falar cidade, mas você já deve imaginar. Me contrataram para desenvolver um serviço de comunicação. Certo. Eu falei, eu vou atender, porque isso está sendo solicitado e pedido por um amigo de longa data. Ajuda essa minha empresa, cliente e tal. Ok, só falei, vou. Aí a minha secretária falou, minha secretária e assistente, o Fernando vai, né, ele vai cobrar o que vocês podem pagar, não vai cobrar o que ele cobraria, Uhum. né? Ia num dia, ia voltar no outro, mais o trabalho, ainda falei, ainda trabalho mais um mês com vocês. Uhum. Assim, era um job que valeria 30k. Tá? A meu amigo falou, eu tenho 10k para pagar para você. Claro que eu vou. Uhum. Né? Ela falou, ele recebe 50% antes e 50% depois. Não sei o que, tá. Aí chegou o dia da viagem, não tinham pago ainda. Ok, vamos ver se vamos depois. Coisa para conhecido. Sim. O primeiro pagamento, que era para ser de 50%, foi de 30%
um mês e meio depois. Uau. Tá? Por 2 meses eles não tinham tempo para conversar comigo. Uhum. E depois pagaram mais 20% ou mais 30% depois de 2 meses. Eu falei, avisa lá que não precisa me pagar o resto, não vou emitir nota, sucesso, abraço. Não dá. Não dá. Cara, a gente está disponibilizando o nosso tempo para alguém. Uhum. Dinheiro a gente ganha de volta. O tempo de vida a gente não ganha Exato. de volta. Exatamente. Então, o fato é... Por que eu fiquei tão feliz de atender o seu convite? Porque você está dedicando o seu tempo. E você mostrou para mim, ao efetuar o convite, o quanto que o meu tempo contribui com o seu tempo de vida. Nossa, demais. Demais. Isso é relacionamento. Uhum. Isso é desenvolver relações. Para as pessoas entenderem o que o Fernando está colocando, né? Eu moro em Brasília, vi para São Paulo para dar aula, para dar palestra. Assim, cara, como é que eu posso aproveitar essa ida para São Paulo para gerar conteúdo do podcast? Né? Então, vou atrás de pessoas e preciso agradecer o Ale também que me passou o seu contato, o Ale que já gravou comigo, o Ale Uehara, obrigado, já gravou comigo. Eu vou atrás de pessoas que têm essa mesma missão. Então, assim, o seu tempo, o meu tempo, as pessoas não é de brincadeira, né? Claro. Eu poderia estar aqui passeando, poderia estar aqui atendendo cliente, poderia estar aqui fazendo um monte de coisa, mas vim fazer uma atividade com você para que a gente gere conteúdo e aprendizado para as pessoas. Ah, mas vocês são a Madre Teresa de Calcutá, vocês não ganham nada com isso? Claro que a gente ganha. Mas quem ganha mais é quem está ouvindo. Isso. A gente ganha notoriedade, a gente ganha espaço, a gente ganha mídia. Aprendizado, porque ensinar é a melhor maneira de aprender. Eu estou aprendendo com você e espero que você comigo aqui também. Não, já tô aprendendo demais. É isso. Queria te perguntar, cara, assim, uma coisa, e desculpa o termo que eu vou usar, mas uma coisa no empreendedor ou num pitch que já dá uma brochada. Aquele no-go, cara, aconteceu isso, falou isso, ou percebi essa característica, já diminui a energia, já começa a pensar em outra coisa. Se você me desse 10 minutos, eu ia fazer uma lista de 50 itens. Faça. Né? A Amanda falou que tem memory card ali para 24 horas. Mas eu vou falar aqui algumas coisas que me vêm na cabeça assim, na hora. Você sabe que não é muito raro o empreendedor subir para apresentar a sua ideia e começar assim... Vocês me desculpem que eu não tive muito tempo para me preparar. Então, o cara que sobe de salto alto, ele estudou a noite inteira para falar, mas ele quer mostrar que, ao falar que ele não teve muito tempo, ele foi lá e detonou. Cara, só desculpa, você não teve tempo, não faz eu perder meu tempo com você. Você não está me dando a atenção devida. Eu já escutei isso várias vezes. Tá? Outra coisa, aquele cara que chega e fala... preciso apresentar para você o meu negócio que vai ser um unicórnio. Unicórnio não é objetivo, unicórnio é resultado. Uhum. E possivelmente, se o seu negócio vai virar um unicórnio um dia, você não vai ter quase pedaço nenhum dele. Né? Essas são duas super clássicas. Outra, eu preciso apresentar a melhor oportunidade e forma de você ganhar dinheiro com o meu negócio. Tem gente que vai nessa, né? Mas esse é um dinheiro caro para o empreendedor, porque possivelmente ele vai ser cobrado de uma forma não correta após. Ele não vai entregar o que a pessoa, o que esse perfil de pessoa quer que seja entregue, né? Não vai entregar pronto. Sim. Né? E vai criar um conflito de relação, um atrito nesse relacionamento. Eu tenho uma visão que eu queria até te pedir opinião. Tem a ver com o que você falou lá dos 3 Fs, né? O terceiro, que é o full, que na tradução seria o otário. Eu acho que tem 2 fulls aqui, você tratou de um, que é o otário, que é o cara que foi investir em startup, mas não se preparou. Ele não estudou, ele não entendeu sobre o ecossistema, ele não sabe o que é um pitch, ele não sabe qual que é a ideia do retorno da startup, o que é escalabilidade, etc. Ele não se preparou. Eu acho que tem o outro otário, que é o cara que é o ganancioso, que é o que você estava falando aí, que ele enxerga uma oportunidade tão somente financeira e ele acaba atropelando meio que o playbook do Venture Capital das startups. Ele é o cara que vai querer 60% da startup no early stage. Cara, eu tenho um exemplo super básico, Saulo, só desculpa Vai lá. te interromper, mas me veio assim. Se uma das startups que eu mentorei e um dos reality shows que eu já fiz,
empreendedor, vocês não sabem a ideia da importância do cap table de vocês. É muito importante. Saber o percentual que cada sócio tem, o motivo e o momento. E ao mentorar os caras, ficou claro, eles me falaram que eles tinham um investidor anjo, tá? Que tinha pego 50% do projeto por um valor baixo, que eles achavam que ia conseguir acontecer naquela época, né? Não aconteceu. Eu falei, a primeira coisa que vocês têm que fazer, e eu dava a lição de casa para a semana. Era um processo sprint. O sprint semanal. A missão dessa semana é vocês renegociarem o equity com esse empreendedor, com esse investidor anjo, porque o negócio de vocês não vai ter futuro assim. Você não faz ideia do quanto de demanda com um advogado eu recebo nesse sentido. Imagina. Reorganizar a cap table. E eles baixaram de 50% para 25% ou 20%. Só conversando. Né? Mas não tinha passado na cabeça nem de um e nem do outro. Sim. E eles entenderam que realmente aquilo ia inviabilizar o negócio. O negócio. Mas esse resultado ele é muito raro. Muito raro de numa conversa você conseguir fazer esse investidor compreender que realmente ele precisa diminuir a participação dele. Eu acho que nesse exemplo que você está dando, esse investidor ele não era preparado, ele não era o ganancioso. Eu acho que ele só não tinha entendido. E aí, quando foram conversar com ele, opa, entendi, estou assistindo lá. Isso. Então, agora eu entendi como se joga esse jogo, tudo bem. Porque quando é o cara que é o ganancioso, que só enxerga uma oportunidade financeira, ele não arreda o pé. Ele não consegue enxergar que os 50%, ele mata o negócio. Que os 50% dele vão matar o negócio. Que, na verdade, os 50% dele vai ser zero e que se ele reduzisse para 10%, para 20%, poderia ser milhões. Isso aí. Né? Isso é difícil de entrar na cabeça das pessoas. Então, por isso que a gente fala, gente. O mundo das startups tem um playbook. O Venture Capital tem um playbook. E não é porque a gente gosta de inventar regra. É porque o mercado se acomodou assim e funciona assim. Então, muito do que a gente faz aqui nessa geração de conteúdo é justamente, cara, entende como funciona o mercado, exceções vão existir, elas são exceções, não são a regra. O que a gente fica tentando passar para vocês aqui é, olha, se você quer jogar esse jogo das startups e do Venture Capital, faz esse dever de casa aqui, segue esse playbook, porque muita gente já se deu bem e muita gente que não seguiu já se deu mal. Né? Então, é um pouco disso que a gente está tentando passar aqui, né, Fernando? Isso aí. E, cara, você já 1000 pitches por ano, você deve ter enxergar padrões de comportamento, de erros, de acerto, né? Porque você acaba virando uma máquina de analisar pitch no bom sentido da máquina, né? Sim. O que são os principais erros, assim, que você fala assim, cara, isso aqui a galera ainda tá errando, não era mais para estar errando? Muito comum, né? Porque o pitch é quem está começando. Isso. E os 3 erros principais. Normalmente quem começa é o cara que ele é muito melhor no técnico. Vamos lembrar aqui do Michael Gerber, o 70% técnico. Ele não é versado à comunicação. Tá. É uma ideia que ele não quer compartilhar. Tá? E não tem ninguém melhor na equipe dele. Isso quando ele tem equipe para apresentar o conceito. E o que é o mundo dele não é o mundo de ninguém. Então, o que é óbvio para ele não é óbvio para os outros. Então, ele não consegue criar uma história para ser contada que deixe claro para quem está do lado de fora e nunca viu aquele cara, aquela ideia, aquele nicho de mercado, aquela mega oportunidade que pode ser ou pode não ser jamais, de uma forma clara para ser entendida, entendeu? Eu falo o seguinte, essa é uma metáfora brilhante assim que eu queria uma vez. O pitch de uma startup, ele se compara muito a um passarinho que você segura na mão. E se você aperta demais ele morre, se você solta ele sai voando. Caramba. Uau, gostei dessa. Bem interessante. Cara, qual é o teu maior FOMO ou, dito de outra forma, qual startup que já passou na tua mão e você falou assim, cara, isso aqui não vai dar certo e depois andou, deu certo? Eu não lembro.
Boa. Eu não lembro, mas eu posso te falar o seguinte, eu tenho uma mentorada minha de Floripa, que é a FIDS, que recentemente eu os mentorei em 2019 e recentemente foi anunciado que eles foram adquiridos 60% só pela TOTS por 60 milhões e os outros 40 vão ser adquiridos até 25, até 2025. Eu vejo esse tipo de informação assim como uma validação de tudo que eu faço. Claro. Né? E parte da minha virada de chave, de cabeça, de entender que eu compartilho tudo a todo momento com todo mundo em qualquer lugar, e aquilo traz os meus benefícios, tem a ver também com eu viver essa realização de ver um cara tendo sucesso que eu já tive algum envolvimento, Sim, que seja. sim. Né? Um café, um almoço, um jantar, você passou na vida daquela pessoa, você deu a sua ideia. Tá? Essa mudança de chave, isso é muito clara para mim, porque se fosse há uma década atrás, eu ia ver isso acontecer e ia falar, putz, só por que eu não estou ali junto naquele sucesso? Hoje isso não passa na minha cabeça. E eu sei que o fato de não passar na minha cabeça faz com que essas coisas, essas situações aconteçam cada vez mais. Então, é uma bola de neve positiva. Eu digo o seguinte, né? É saber ou não fazer escolhas na vida. Né? Aprender a fazer boas escolhas, que tem a ver com ética, tem a ver com moral, que são né? São os bons costumes, o regramento, outra coisa é o que a gente acredita, o que a gente vive, uma decisão só coletiva, uma decisão individual, saber só fazer escolhas cada vez melhor assim com as nossas crenças, com o que a gente acredita de divino. Eu acho que acreditar no divino para quem empreende é extremamente importante, porque o empreendedor tem que ter fé, mas fé com conhecimento. Valide a sua hipótese e a solução que você quer implementar. Né? Lembre o seguinte, empreender não é implementar soluções, empreender é resolver problemas. Sim, perfeito. Eu acho que a fé do empreendedor é aquela fé naquele sentido, olha, construa seu sonho entregando ele nas mãos de Deus, mas acorde todo dia de manhã para fazer a sua parte, né? Sim. Porque tem as duas coisas. Sim, só Deus atende a quem ora, né? E eu aprendi muito na pele isso, porque eu passei por situações onde eu posso falar que eu estava distante de Deus, e o mal encontra brechas quando a brecha existe. Se tem brecha, o mal acontece. Aquele ditado de avó, né? Como é que mente vazia, oficina do diabo. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Isso em casa, fora de casa, no casamento, no trabalho. É um trabalho constante, né? E eu passei por situações que me mostraram e me colocaram face a face com o que existe de maior mal da existência humana. E como que você percebeu? Como que você fez para sair disso? Como que você percebeu isso na hora? Você olhou para trás e falou, caramba... Não, a gente nunca percebe só porque a gente vive o que a gente chama ali de dissonância cognitiva. Né? E a gente vive em alguns momentos da nossa jornada pessoal, importante, cada empreendedor só reconhecer que por menos importante ou mais importante que você se ache, você tem uma jornada. Quem não vê a sua história de vida só como uma jornada, não está aprendendo. E quem não evolui, involui. Né? Isso é fato. Ninguém fica estacionado. Sim. Você não fica parado. É como, sei lá, como se estivesse ali numa água, no mar, que você parar, você afunda. Isso, exatamente. Para crescer, você precisa se movimentar, né? É uma bicicleta, a bicicleta de água só, de mar não tem bicicleta. Se você para de pedalar, você afunda. Perfeito. Né? E se você pedala mais, você levanta e tem aquela bike que ela fica assim, é isso.
ela fica fora d'água, assim, só com o leme ali. Muito bacana, gente. Lembrando vocês aí para curtirem esse conteúdo, esse vídeo, comentarem aí, comenta razão e emoção para a gente saber que você chegou até aqui, que você está atento aí às lições do Fernando Seabra. Comenta razão e emoção. Se você está no Spotify, vai lá no YouTube, se inscreve no canal Doutor Startup. Se você está no YouTube, vai lá no Spotify, se inscreve também no nosso podcast, que é o Doutor Startup Cast. Fernando, para a gente começar a caminhar para o final, momento fuck up. Um erro ou mais de um erro que você tenha cometido aí na sua trajetória e que hoje você olha para trás e fala, cara, que grande aprendizado que eu tive com esse erro, que você possa compartilhar aí com a turma que está assistindo a gente. Sim, acho que o que eu sempre tento falar para as pessoas é que tudo que a gente pensa faz parte de uma mesma coxa de retalhos, né? Quem não se identifica como uma coxa de retalho que foi sendo costurada de acordo com a sua jornada, está vivendo mentira. Porque quem é aquele tecido maravilhoso, sem emenda, perfeito. sem emenda, cara, você está, o que a gente já falou aqui, ou mentindo para os outros ou mentindo para si mesmo. Então entenda que é o seu papel costurar a sua coxa, né? E eu aprendi a duras penas, a gente diz aí nos livros e na academia que a gente aprende ou por amor ou pela dor, Sim. Mas na prática mesmo a gente aprende pela dor, né? E eu aprendi na minha jornada empreendedora que isso tem a ver com propósito e missão e viver a sua verdade. É por isso que hoje eu penso isso tudo, porque eu passei por outras Sim. coisas, que a gente só dá certo quando a gente sobe no nosso foguete, né? Você que quer ter sucesso subindo no rabo de foguete de terceiros, porque você achou que fosse uma oportunidade, você analisou errado. Eu tomei golpes absurdos. Eu também já passei por isso. De rabo de foguete que não era meu. Então, sempre se pergunte, por que eu estou fazendo esse negócio? É para mim? É pelos outros? Para quem? Qual o motivo? Né? E isso tem a ver também com que outra coisa, eu vou associando esses conceitos, alguém que quer começar a trabalhar com inovação. Uhum. Vamos falar de matriz da inovação. Só campo A, campo 1, 2 e 3. O campo 1 em uma matrix XY, onde a gente tem tempo versus resultado, Uhum. tá? No campo 1, deixa eu inovar o meu negócio atual. Tá. Campo 2, deixa eu inovar o meu negócio existente. Campo 3, deixa eu criar novos negócios. Uhum. E tem muita gente que quer inovar, vai logo lá no campo 3. Saltando etapas. Esse salto etapa. O Usain Bolt, ele não se tornou, ele não corre em 9 segundos treinando, ele treinou a vida inteira para correr em 9 segundos. Né? Então entender que tem a escalada. E tem a ver com o momento que a gente está vivendo também, que a gente fala aí de digitalização. Sim. Digitalização é tudo, entender o que é omnichannel, omnicanalidade, e saber que você aí, a pizzaria do bairro, se você começar a vender através do WhatsApp e ter um Insta, você já está começando o seu processo de digitalização. Sim, com certeza. Pensar numa dark kitchen ou algo que não é de outro mundo, né? Mas você já está nesse processo. Então tem de 1.000 a 100 milhões. Tem para tudo e para todos. E cada um tem a sua vez e está na sua jornada. Então, se você compare hoje ao que você foi ontem, não se compare hoje ao que o outro se tornou ou vai ser amanhã. Uhum. Esse lance que você falou lá atrás, de cada um tá na sua jornada, e agora você falou em saltos, né, e não dar saltos. Eu lembrei vindo para cá, vi uma pergunta no Instagram de uma outra pessoa, não na minha, que era assim: comecei a empreender há 6 meses e não tá dando certo, estou frustrada. Acho que era frustrada. O que eu faço?
Assim, caramba, 6 meses? Você está querendo que tenha tido um mega resultado em 6 meses? Você não acha que as pessoas hoje estão muito aceleradas nesse sentido, ruim, ansiosas, achando que essas coisas vêm de imediato? Né? Você está comentando aqui que mudou essa chave com 46 anos e está falando de coisas que aconteceram 10 anos atrás para te dar resultado hoje. Que você... Bom, isso é fruto do momento que a gente vive de muito acesso à tecnologia e de mídias sociais, né? E voltando um pouco, a gente falou que já conhecia um pouco o trabalho do outro, e eu adoro a mídia social porque a mídia social, ao mesmo tempo que vende muita mentira, vende muita verdade, porque é difícil você sustentar. Sim. Né? Mas o pessoal vive muito de aparência, de splash, meus 15 minutos de fama. Sim. E isso gera uma ansiedade em quem empreende e tem menos idade de ser mais imediatista, né? De querer ser o cara que levantou capital, de querer ser o cara que está fazendo sucesso, de querer o cara que está sendo chamado para subir em palco. Isso pode ser verdade para um, pode ser verdade para outros. Então, sim, existe um imediatismo, fruto da quantidade de informação, e informação, eu não vou falar que é mentirosa, mas informação que é misleading, é uma informação que mostra enviesado. Ela é enviesada. É enviesada, isso. Eu acho que esse seria o termo. E o acesso à tecnologia exagerado faz isso. Eu, quando falo de propósito, missão, viver a verdade, eu falo também de vocação, né? Que eu acho que faz parte dessa jornada. Tudo que você falou aqui tá me vindo só o Ikigai na mente, né? Para mim é uma coisa meio... É o meu plano natural, só da forma que eu vivi e vivi, né? Vejo as coisas. Mas muito legal. Eu queria complementar isso que você está falando. Eu acho que passar para a audiência aqui assim, quem quer empreender, e aqui no final das contas eu falo sobre empreendedorismo, puxando para o digital, puxando para a inovação para startups, mas é empreender, como você falou, não existe nova nem velha economia, é uma nova maneira. Mas eu diria para quem quer empreender, primeiro, cuidado com as informações enviesadas de rede social. Segundo, demora para ter sucesso financeiro. Mas a Loft virou unicórnio em, 8 meses. Exceções vão sempre existir. Cuidado para não se colocar na caixinha das exceções. Terceiro, saiba buscar o conhecimento técnico, a ajuda técnica que o Fernando bem colocou aqui, né? Tem um percentual seu ali que é empreendedor, mas tem um percentual que é técnico. E o técnico só à vontade não supre. Você tem que buscar conhecimento e você tem que se cercar de pessoas que tenham esse conhecimento. Pegando de novo o que o Fernando colocou. Na física, no chapéu da física, potencialize os seus pontos fortes. Não tente melhorar os fracos, potencialize os seus pontos fortes. E os fracos, na jurídica, você se cerca de pessoas, de ferramentas tecnológicas para elevar. E acho que ao final dos conselhos ou das dicas, mas desde o início, curta a jornada. Não espere o fim do pote, né? O final do arco-íris com um pote de ouro. Filosofia Zen, mira o alvo, fecha os olhos e solta o arco. Boa. Filosofia Zen. Perfeito. Assim. Perfeito. Fernando, obrigado. Eu gostaria demais. de finalizar com um poema. Por favor, vai lá. Tá? O pai do meu pai era português, né? Isso faz com que hoje eu sou português, eu tenho nacionalidade. Então eu tenho um apreço muito grande por Portugal. E meu avô veio de Portugal com 14 anos de idade, empreender, ir atrás da vida própria, veio sozinho, depois os irmãos vieram. Né? Imagina, há mais de 100 anos atrás, com 14 anos, você pegar meses de bar. 14, guerreiro. É uma loucura. Meu pai é empreendedor também, e vou ler um poema de Fernando Pessoa, claro, que se chama Mar Português. As pessoas conhecem uma parte desse poema, mas não inteiro. E Mar Português, para mim, tem muito do mover do empreendedor. Diz o seguinte: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram,
quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então você empreendedor que busca, estuda, pesquisa, valida, sempre vai ter o mar que você vai passar seguro e ter uma terra firme do outro lado de lá, da mesma forma que a gente encontra essas duas nações que tanto fazem parte do meu coração hoje. Maravilhoso, meu amigo. Obrigadão demais. Obrigado. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até aqui. Lembra, se inscreve, curte, compartilha, comenta aí, emoção e razão. Fernando, as suas redes e se despeça. Eu já me despeço aqui, muito obrigado. Onde o pessoal te acha, te contrata? Gente, me chama ali no meu Insta, fernando.seabra, Seabra com S, fernando.seabra. Eu mesmo que interajo na mídia social, me chama, eu respondo. Estou à disposição aí para dar aula, ministrar palestra, curso, mentoria individual, em grupo, o que for necessário. Viajo o Brasil inteiro, se for necessário o mundo. Já morei fora há muitos anos e estou à disposição. Um grande abraço, sucesso para vocês e que vocês vivam a verdade de vocês, não dos outros, porque a gente só cresce descobrindo o nosso papel no mundo. Maravilhoso. Tchau, tchau, gente. Grande abraço. Tchau. Até a próxima.